Olá, seja bem-vindo ao documentário produzido pelo terceiro ano A da Escola São Gabriel sobre as desigualdades sociais e as mídias existentes para sua redução. Neste documentário, você aprenderá sobre um panorama do Brasil. Você aprenderá também os nossos erros e acertos ao longo da história para alcançar esse objetivo. Fica agora com o nosso documentário e até breve. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Tem um povão ali. Brasil. É como diz o famoso ditado: o Brasil não é para iniciantes. E realmente não é. O Brasil é um país com cerca de 207 milhões de habitantes. O país é conhecido por sua cultura de carnaval e de futebol. Sua produção cultural é precária, onde qualquer um pode ser um artista, e qualquer um pode produzir música. O Brasil ocupa quarto lugar entre os países mais corruptos do mundo, estando empatado com países como Zâmbia e Indonésia, estando atrás apenas de Ruanda e Arábia Saudita. Em 2016, pela primeira vez na história, o número de homicídios no Brasil superou a casa dos 60 mil em um ano. Mas entre um dos problemas que é mais apontado em nosso país é sua imensa desigualdade social e econômica. Mas o que é desigualdade social? Um país é considerado desigual quando não há um equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. Como, por exemplo, grande parte das riquezas se concentrar em apenas uma pequena parte da população, composta por políticos, grandes empresários e pessoas filiadas ao governo. Enquanto cerca de 1% da população composta pela classe política nada em dinheiro, mais de 52 milhões de brasileiros estão em uma situação de pobreza. O Brasil é o 10º país mais desigual do mundo, segundo dados divulgados no relatório de desenvolvimento humano, elaborado pelas Nações Unidas. Luta pela liberdade e pela democracia! Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Lá está. Neste momento, às 11h07 em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas como chegamos até aqui? Por que não se valorizam mais os grandes escritores do qual aprendemos a respeito em nossas aulas de português e literatura? Por que é tão difícil ascender socialmente e prosperar em um país como o Brasil? Nossos avós falam sobre uma época distante, em que tudo parecia melhor, e que criam em nós um sentimento de controvérsia em relação aos nossos tempos atuais. Como chegamos a esse ponto, onde nossa pátria é símbolo de pobreza e corrupção? Para entender a desigualdade que vivemos atualmente, temos que voltar alguns anos no passado. O ano é 1755, cujo protagonista da nossa história é Jean-Jacques Rousseau. Nascido em 1712, em Gênebra, na Suíça, Jean era escritor, filósofo e músico. Em 1740 se mudou para Paris, na França,
pau quando suas ideias ajudariam a eclodir mais tarde na maior revolução da história da humanidade, a Revolução Francesa. Em seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, publicado em 1755, cita as bases sobre as quais se firma o processo gerador das desigualdades sociais e morais entre os seres humanos. Rousseau iniciou um pensamento que o levaria a concluir que toda desigualdade se baseia na noção de propriedade particular, criado pelo homem, e o sentimento de insegurança com relação aos demais seres humanos. Segundo Rousseau, os primeiros humanos viviam em bandos, mais ou menos organizados, que se ajudavam esporadicamente, apenas enquanto a necessidade daquele momento exigisse. Com o desenvolvimento do raciocínio, o ser humano passou a proteger seus bens, e posteriormente a possuir assim uma propriedade privada. Segundo Rousseau, essa noção de propriedade criou nos primitivos a ideia de acumulação de bens e, consequentemente, superioridade frente aos demais. Assim, segundo Rousseau, as igualdades entre os homens têm como base a noção de propriedade privada e a necessidade de superar o outro, numa busca constante de poder e riquezas para subjugar os seus semelhantes. Rousseau também afirmava incansavelmente que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Com Rousseau, inicia-se a ideia que prosperidade e propriedade privada destruíam o caráter da humanidade. Como foi que aquelas sociedades de pensamento, como se chamavam no século XVIII, conseguiram inventar um mundo fictício, este mundo platônico das ideias, conseguiram se desligar totalmente da realidade da vida social francesa e inventar um monstrengo que em seguida tentaram aplicar, quer dizer, com os resultados mais desastrosos, porque a Revolução Francesa foi um fracasso em todo sentido, quer dizer, foi um negócio enormemente sangrento e que não deu nada. Depois o que aconteceu? Depois da Revolução veio a ditadura de Napoleão, daí Napoleão caiu, daí houve várias restaurações, revoluções e não sei o que, e assim ficou durante 100 anos. Quer dizer, a França ficou patinando no lugar durante 100 anos. Tá certo? E se você observa a trajetória da França depois disso ela veio de queda em queda. Um dos homens influenciados pelas ideias de Rousseau foi o líder político e revolucionário Robespierre, sendo este um grande defensor da igualdade. Robespierre tornou-se deputado pelo terceiro estado da região de Artois. Revelou-se um grande orador. Em abril de 1790 se tornou membro do Clube dos Jacobinos, a ala mais radical dos revolucionários. A partir daí, adquiriu notoriedade. Segundo Robespierre, a população deveria ter medo das tradições antigas e todos deveriam aderir à revolução. Sua política foi chamada de política do terror. Este foi responsável pela morte de guilhotina de mais de 40 mil cidadãos franceses. Ele também foi responsável pela execução do rei e rainha Antonieta. E assim, nasce a busca pela igualdade e a primeira república democrática de nossa história. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. A busca por igualdade e revolução, iniciadas na França, romperam gerações e chegaram até a Inglaterra, na maior transformação tecnológica do século XVIII, a Revolução Industrial. Nasciam ali as primeiras máquinas a vapor que possibilitariam as indústrias dobrarem ou até triplicarem as suas produções. Começava lá o conceito de globalização e o capitalismo como conhecemos atualmente. Nesse clima de entusiasmo com as grandes mudanças que as máquinas trariam, ideias passaram a surgir, criticando as longas jornadas de trabalho e as condições insalubres que os trabalhadores ingleses enfrentavam na época. Porém, algumas ideias iam além, fomentando conflitos e criando utopias a respeito de sistemas econômicos e sociedades perfeitas e igualitárias. Nascia então, em 5 de maio de 1818, o filósofo e sociólogo Karl Marx. Marx nasceu numa pequena província ao sul da Prússia. Sendo este descendente de judeus, seu avô paterno, Meyer Marx, foi rabino, e sua mãe, Henrietta Pressburg, também judia. Em 1836, Marx estudou filosofia na Faculdade de Berlim. Já em 1843, se mudou para Paris, do qual se ocupava em escrever para um jornal radical da época. Por essa razão, foi exilado e foi morar em Londres, onde viveu até o final de sua vida. Marx foi autor de diversos livros, porém, de todas as suas obras, as que mais obtiveram sucesso foram duas: os livros O Manifesto Comunista e O Capital. Em seus livros, Marx defendia que a miséria é utilizada como instrumento pelas classes dominantes.
acreditava que existia na sociedade a chamada luta de classes, do qual o proletariado, ou trabalhador, deveria ser o detentor dos meios de produção, e também do produto de seu trabalho, ou seja, do lucro de seu trabalho, criando assim um conflito com os donos das fábricas, ou como eram chamados por Marx, os burgueses. Marx pregava também que o Estado deveria ser responsável pela tarefa de dividir os bens e as riquezas, como uma forma de reduzir as desigualdades sociais. Para Karl Marx, o socialismo seria então a solução, uma forma de fazer uma luta contra as desigualdades em determinada sociedade. Segundo ele, o socialismo apenas estaria em um país por meio de uma revolução proletária, e que seria a fase de transição do capitalismo para o comunismo, onde o comunismo que seria uma sociedade sem classes sociais, em que as riquezas seriam divididas ao povo e que todos iriam contribuir com a sua força de trabalho. Os pensamentos de Marx ficariam popularmente conhecidos como marxismo, ideias estas que influenciaram todo mundo, principalmente no século XX. Que é o mercado deles, né? Mercado central da cidade. Os planos de intervenção do Estado na economia e na sociedade, buscando reduzir a desigualdade social, tiveram um efeito muito diferente do esperado. As ideias marxistas apenas aumentavam a pobreza, aumentavam os gastos estatais e criavam uma poderosa classe política, detentora de grande parte das economias do país. O exemplo disso é Moçambique, localizado no sudeste da África. Desde 1975, o país tem vivido sob um regime socialista e, de acordo com relatórios das Nações Unidas, as taxas de PIB per capita, índice de desenvolvimento humano, desigualdade de renda e expectativa de vida estão entre as piores do mundo. O projeto aqui de Campo Grande adquiriu lá em Moçambique. É importante dizer para vocês que Moçambique é um país socialista. E nos países socialistas com ditadura, o presidente lá já está há 30 anos no poder, então na verdade é uma ditadura, né? Mas no país socialista as pessoas não são donas das propriedades, elas recebem apenas um certificado de uso da propriedade, uma liberação de uso que é dada pelo governo. Quando recebemos palestras, eles recebem até palestras sobre a questão de higiene, e higiene básica, porque realmente o saneamento básico deles é uma cidade, o esgoto corre a céu aberto, na beira das calçadas. Capital, Maputo, com 5 milhões de habitantes, eles não têm saneamento básico, é muito sujo. Você anda na rua assim, sentindo cheiro de urina, cheiro de fezes. É realmente uma realidade totalmente diferente da nossa, assim. A gente cuida da nossa cidade, exige que os governantes façam esgoto, tenham um tratamento mínimo, né? Então é muito diferente a realidade deles lá. O moçambicano ele não tem costume de comer 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. O moçambicano, a alimentação normal dele é uma refeição por dia. Para os mais abastados, o pessoal que tem mais dinheiro, eles tomam café da manhã e comem mais uma refeição do dia. Eles chamam o café da manhã de matapixá. Nós, lá, a região de Vila Cruz, como vocês viram no mapa, ela fica no mar, ela fica à beira do mar, no Oceano Pacífico. Depois eu vou mostrar uma foto ali da praia lá em Vila Cruz. E é interessante, porque lá na África tem muitos resorts maravilhosos, são resorts muito lindos. Coisa assim de Hollywood, né? Mas quem constrói esses resorts lá? São os empresários alemães, suíços, ingleses, americanos. E aí o que acontece? Os turistas, eles não vão na cidade. Porque ir na cidade é ver coisa triste, é ver coisa feia, gente passando fome, pobreza, esgoto, sujeira. Então o que os turistas fazem? Eles descem em Maputo, pegam um ônibus ou um avião, vão para Moçambique, lá tem um aeroporto pequeno, não desce jato, mas os turistas vão lá, descem no resort, passam lá uma semana no resort, daquele mar lindo, maravilhoso, mas eles não têm contato nenhum com os africanos. Então, assim, você na praia você enxerga alemães, você enxerga suíços, você enxerga americanos, você enxerga chineses, japoneses, você enxerga muito turista, mas ninguém vai na cidade.
Atenção, Brasil. Começa agora o programa Lula Presidente. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, de agradecer a minha equipe, que durante praticamente todo esse ano esteve ao meu lado dias inteiros, às vezes noites inteiras, dando cada um o melhor de si, para que pudéssemos ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. Em 2002, o ano em que o Brasil se tornava pentacampeão na Copa do Mundo, sediada na Coreia do Sul e no Japão. Nesse mesmo ano ocorreu as eleições que determinariam o futuro de nosso país. Luiz Inácio Lula da Silva liderava as pesquisas com mais de 61% das intenções de voto. Foi adotado então, por alguns economistas e comentaristas políticos, o termo risco Lula, indicando que se este candidato viesse a ganhar a eleição, a economia do país poderia falir. Não havia espaço. Os partidos da esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Uma das principais medidas tomadas no governo Lula foi a criação de diversos programas sociais, sendo de todos esses o mais conhecido, o Bolsa Família. O Bolsa Família foi criado em 2002 e hoje é o maior programa de transferência condicionada de capital do mundo. Este foi criado como uma maneira de auxiliar as famílias que eram incapazes de se sustentar por si mesmas, ou que por alguma razão não poderiam trabalhar e precisariam de auxílio do governo. Em 2003, o governo federal sustentava cerca de 3,6 milhões de famílias no Brasil, gastando cerca de 3,2 bilhões. E esse número até hoje não para de crescer. Em 2012, o governo federal gastou cerca de 20,2 bilhões no Bolsa Família. No total, o governo gastou em 10 anos aproximadamente 107 bilhões apenas com o Bolsa Família. Seu principal problema é que não existem taxações às famílias que recebem o auxílio do governo. Dessa forma, é um dinheiro que dificilmente é revertido de volta ao governo, criando assim um déficit econômico. Além disso, os programas sociais combatem os efeitos e não as causas da pobreza no Brasil, além de incentivarem o ócio e não a produtividade. Exato, eu sou totalmente liberal, né? Eu sou contra essa intervenção do poder público na vida privada das pessoas. Eu sou bem liberal nesse sentido e acho, porém, que o Estado deve cuidar daqueles que não conseguem fazer por si só. Então, nós não podemos acabar com todo tipo de assistencialismo que hoje tem, né? Algumas pessoas estão em condições extremas de vulnerabilidade social e o Estado tem que cuidar, como um filho cuida de um pai. Um pai cuida de um filho, né? O Estado tem essa obrigação. Porém, ele não pode dar o peixe, ele tem que ensinar a pessoa a pescar. O que nós temos é uma política equivocada. O Estado vai lá, o poder público, e dá o peixe para a pessoa e não ensina ela a pescar. Então toda a vida ele tem que ficar dando o peixe para aquela pessoa. Então que ele arrume a situação dessa pessoa, mas que depois desmame essa pessoa, que ela consiga trabalhar. Então nós temos que fornecer para essas pessoas de vulnerabilidade condições para que ela entre no mercado de trabalho, por exemplo. E é isso que a gente... Outro problema que impede as populações mais carentes de alcançar uma melhor qualidade de vida é o fato de que, no Brasil, os pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. O que explica esse entendimento é o fato de o Brasil possuir uma carga tributária elevada sobre o consumo, ou seja, quem está disposto a gastar o dinheiro comprando produtos ou contratando serviços sofre mais as consequências do sistema tributário brasileiro. Além disso, agências de regulação como a Anatel selecionam as empresas que podem entrar no Brasil, reduzindo a competitividade, gerando menos empregos e empobrecendo a economia do país. Nem tudo está perdido. Existe sim uma solução para a população brasileira. Nossa maior arma para mudar essa realidade é o conhecimento.
Não devemos aceitar tudo que a mídia nos fala, mas devemos buscar o conhecimento e a informação a todo custo. Nosso país pode prosperar novamente. Não é o Estado que deve dizer como devemos viver e prosperarmos, mas nós, como brasileiros, devemos assumir essa postura. Não lutar por mais direitos, mas por mais oportunidades. Não lutar por mais regulação, mas por mais liberdade. Não lutar para cavar mais fundo, mas lutar para ir mais alto. Não lutar para estarmos sempre certos, mas lutarmos para fazer a coisa certa, mesmo quando tudo parece errado. Cabe a você decidir o futuro de nossa nação. Esse breve documentário não acaba aqui, mas continua com você.